Olá! Hoje no mundo político, a mineração no Estado, geradora de riquezas e de desastres. Os riscos das atividades minerárias que fizeram Minas sangrar nos últimos anos com o rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho e que recentemente criaram polêmica com a autorização do Conselho Estadual de Meio Ambiente ao projeto da mineradora Tamisa para exploração da Serra do Curral. A questão é o quanto Minas precisa ou depende da mineração. Ela vale a pena? Eu vou conversar com o professor e engenheiro Bruno Milanês, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Bruno, prazer ter você no Mundo Político outra vez. Muito obrigado, Vivian. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente, vendo a gente, né? É um prazer estar aqui com vocês de novo. Bruno, qual que é o grau de importância da mineração para o Estado hoje? Bom, Vivian, a gente tem que entender como medir essa dependência ou essa importância, né? Se a gente for trabalhar do ponto de vista meramente econômico, a gente pode dizer que ela é muito pequena. Assim, a participação da indústria extrativa como um todo, indústria extrativa é o termo que o IBGE usa para botar petróleo e mineração, né? No caso de Minas, é basicamente mineração. Ela gira ali entre 4% e 6% do PIB do Estado, mais ou menos. A proporção, assim, vai dizer, parece que é importante, até seria, mas não é nada assim muito significativo. Mas a título de comparação é o equivalente à construção civil, né? Então ela tem um peso, sim, mas não é nada que seja assim essencial para a dinâmica econômica de Minas Gerais. O agronegócio, a agropecuária é mais importante. Agricultura em geral, se puser agricultura em geral, também fica nessa faixa de 6% a 7%. Tá? Na verdade, quando a gente vai estudar Minas, toda a parte de serviços tem uma participação muito maior no PIB do que essas indústrias de base, ou o beneficiamento, a atividade de manufatura. Então, tem uma relevância, mas não é tão grande assim. Às vezes o que a gente vê acontecer, e tem um colega meu, Tazo, ele fala muito nisso, é que Minas vive o que eles chamam de minerodependência, que o problema não é tanto uma dependência econômica, mas sim uma dependência política e uma dependência cultural. E aí as coisas começam a ficar um pouco desproporcionais, né? Desculpe, então, eu não entendi. Você disse dependência política e? Cultural. 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 Mas o que então, por que nós temos essa dependência, não é? O que acontece que isso não pode ser superado? Porque a economia a gente sabe que às vezes é mais difícil de superar mesmo, é questão de sobrevivência. Sim. A questão política também tem seus obstáculos, né? O que acontece é que, pelo processo de formação histórica de Minas Gerais, existe uma elite econômica, um grupo muito pequeno, mas que detém um poder econômico muito forte e consegue transformar esse poder econômico em poder político. Então, eles têm uma influência significativa nos tomadores de decisão e, com isso, conseguem fazer que as decisões venham a beneficiar os seus interesses. Então, a dependência política se dá muito nesse sentido. O vínculo político se dá por esse controle, por poucos, né, desse domínio da decisão política. Né? E parte da estratégia, parte da forma como essa elite econômica trabalha é exatamente na subjetividade, formando a subjetividade da população. Né? Então, recorrentemente, a gente vai sempre falar, muitos dos discursos, das falas das empresas mineradoras é porque Minas Gerais tem Minas no nome, então é a vocação do Estado ser um Estado minerado. Então, a gente vê uma série de problemas, uma estratégia discursiva de formar essa cultura de que minerar é a única atividade extrativa mineral é a única atividade que pode ser desenvolvida em Minas Gerais, porque, na verdade, seria uma falácia. Minas Gerais tem muito mais riquezas, muitas outras atividades relevantes, né, que não causam tantos danos ambientais e tantos danos sociais para além da mineração. Uhum. Agora, eu só queria entrar um pouco nessa questão, em alguns detalhes disso que você está dizendo. Minas não tem direito de tributar o minério também, que vai para fora, não é isso? Sim. Essa é uma questão, não é? Sim, existe uma disputa, inclusive, entre o governo de Minas Gerais, assim como o governo do Pará, frente a decisões do governo federal.
né? Nos anos 90 foi criada a Lei Candir, ainda no período Fernando Henrique, né, que isentava de ICMS, do pagamento de ICMS e alguns outros tributos, produtos básicos que fossem exportados sem serem beneficiados no país, sem serem manufaturados ou industrializados, né? Então, isso veio favorecer de forma muito óbvia o setor agro, né? Era uma demanda do agro para aumentar a sua exportação, aumentar a sua competitividade artificialmente, né? E, ao mesmo tempo, beneficiar o setor extrativo, né? Então, é interessante a gente pensar que o minério que sai de Minas Gerais e vai para a siderúrgica em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, da CSN, paga ICMS. O minério que sai de Minas Gerais vai para o Porto de Vitória e é exportado, não paga ICMS. Então, o que a gente pode imaginar é que o governo de Minas Gerais, a população de Minas Gerais, acaba subsidiando as indústrias na China, por exemplo, que vão ter acesso a um minério mais barato do que o minério que seria beneficiado no Brasil. Existem algumas tratativas entre os governos estadual e federal para compensação dessa perda tributária, né, mas ela não é suficiente, não tem sido demonstrado suficiente, e de qualquer forma, o que a gente vê, se para compensar essa perda, o governo federal tem que tirar de outro lugar. Então, existe um subsídio para se exportar produtos primários no Brasil, né, e, de certa forma, isso acaba, inclusive, desestimulando a industrialização do país, né, o beneficiamento no próprio país, porque muitas vezes vai ser visto como mais vantajoso exportar o minério ou o bem agrícola, né, o produto agrícola, no estado bruto, do que fazer investimentos e trabalhá-lo e beneficiá-lo dentro do Brasil. Agora, tem um aspecto sobre essa questão da dependência. Não há também o fato de que os municípios que são mineradores de forma, digamos, irregular e independente do Estado, têm uma relação maior de dependência econômica? Essa não é uma questão? Quer dizer, os municípios estão, os que são mineradores, pode-se dizer que estão numa situação como o Estado, de que pode abrir mão, não vou mais minerar porque o custo-benefício não vale a pena, o município é muito prejudicado. Isso é real é igual ou não? Você toca num ponto muito importante. Realmente, alguns municípios vão ter, do ponto de vista econômico, não necessariamente o município em si, mas a administração pública vai ter um vínculo maior com a mineração. Porque, como você mesmo chamou a atenção, a tributação sobre mineração é muito baixa. Então, uma das poucas formas que existem do Estado recolher alguma coisa da atividade pelo pagamento de royalties. E a parte significativa desses royalties, 60%, vai para os municípios, né? É o que a gente vai chamar de CEFEM, que é a compensação financeira pela extração de bens minerais. Que volta e meia, né, as mineradoras ficam devendo, né? Sim, tem esse problema também, que existe uma falha. Boa parte do que acontece na declaração do pagamento da CEFEM é feito pelas mineradoras ANM. Então, existe volta e meia uma disputa sobre o valor correto, como foi, o que foi descontado, o que não foi, quando foi pago. Tem uns trâmites aí, a ANM, desculpe, a Agência Nacional de Mineração, que é o órgão federal que regula exatamente a extração do minério no Brasil. Mas, voltando para os municípios, então acontece, eles recebem alguns municípios, né, essa tradição, onde a mineração tem um peso maior, estou pensando Congonhas, Conceição do Mato Dentro, Itabira, eles têm uma participação importante do seu orçamento municipal vinculado à CEFEM, né? Mas aí tem a armadilha que foi criada a partir daí, né? Porque a origem desse royalty, né, como qualquer outro royalty, lembrando que o subsolo é propriedade da União, é compensar a União, o Estado brasileiro, né, a sociedade brasileira, pela extração de uma riqueza que é de toda a população, né? Aquele minério que está no subsolo não é da mineradora, ela é da população, representada pelo Estado, e pelo direito de extrair aquele minério, a mineradora vai pagar esses royalties. Então, uma riqueza que está deixando o município, o Estado, seja o que for. Esse royalty, então, a princípio, deveria ser usado o quê? Para criar outras formas de atividade econômica para diminuir exatamente essa dependência. Porque como o minério
ele é um bem finito, ele é um recurso finito, ele vai acabar, para evitar que a economia colapse, como aconteceu em vários municípios já em todo o Brasil, deveria-se utilizar esse recurso basicamente para diminuir essa dependência. Só que, de forma equivocada, muitos desses municípios usam esse recurso para tocar a máquina, tocar o dia a dia, né? Facilitar. A legislação em torno da CEFEM é muito pouco restritiva, então muitas coisas do dia a dia dos municípios acaba sendo feito usando esse recurso, e com isso gera uma dependência. Se a CEFEM fosse usada efetivamente para pensar o futuro, planejar o futuro do município, né, não necessariamente a dependência que as prefeituras teriam seria muito melhor, seria muito menor. Então, existe um debate, isso no nível municipal, vários municípios estão tentando fazer essa discussão, também no nível federal, de como é que a gente começa a fazer a transição do uso da CEFEM exatamente para diminuir essa dependência dos municípios e começar a construir uma transição. Aí eu vou concordar com você, para alguns municípios é mais difícil fazer esse corte, mas não é por isso que ele não deve ser feito. O que é preciso fazer é planejar um processo de transição ao longo do tempo para ir diminuindo essa dependência e, então, tornar mais fácil cortar esse cordão umbilical. Agora, existe alguma saída somando mineração e sustentabilidade? Essa palavra é muito usada pelas mineradoras, né? Sustentabilidade. A propaganda delas está recheada desse assunto. Mas existe saída numa mineração sustentável? Parece uma contradição, mas enfim, fica a pergunta. Exatamente isso que eu ia comentar, né? Tem um antropólogo que trabalha muito nessa situação, um antropólogo estadunidense, né, o Stuart Kish, que ele fala que o conceito de mineração sustentável seria um oxímoro, né? Uma palavra difícil, né, mas quer dizer uma contradição em termos. Assim, conceitualmente, se você pega o conceito de sustentabilidade, né, que é aquela ideia que veio lá do relatório Brundtland, de garantir que as sociedades atuais atendam suas expectativas sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas necessidades, né? É uma contradição. Você pensar nisso quando de recursos finitos é impossível, porque à medida que eu estou tirando esse minério do solo, utilizando de alguma forma para atender a minha necessidade, eu estou impedindo gerações futuras de usar aquele minério novamente, né? Então, não funciona dessa forma, né? E é interessante pensar que, mesmo do ponto de vista de gerações atuais, nem nesse nível a mineração consegue se mostrar sustentável, né? Porque ela de certa forma, do ponto de vista de geração de riqueza, ela é muito concentradora de renda, né? A gente vai ver muitos municípios onde existe mineração, uma desigualdade social muito significativa. A gente vê o tipo a distribuição de salário dentro das empresas mineradoras é muito desigual. Isso sem contar todo o debate sobre o emprego que é gerado e a terceirização, o trabalho precário, os contratos temporários, né? Então, ela gera desigualdade social. Esse é um aspecto importante dos municípios mineradores, e ela também é desigual nos impactos ambientais que ela gera, né? A gente claramente vê que normalmente são algumas comunidades específicas, muitas vezes em áreas rurais, que sofrem impactos desproporcionais, né, da atividade mineradora. Então, acho que casar esses dois conceitos, né, mineração e sustentabilidade, é muito difícil. Algumas empresas, alguns grupos têm tentado falar em mineração responsável. Eu acho que, embora ainda seja difícil encontrar bons projetos que se mostrem de fato responsáveis, acho que talvez seja um conceito mais próximo da realidade, enquanto a ideia de sustentável mesmo, no sentido mais estrito da palavra, seria realmente uma contradição. Entrar para os casos aí que chamaram a atenção relacionados à mineração, ver o que você pensa dos últimos acontecimentos, não é? E também falar um pouquinho sobre barragens e Minas Gerais pós a política, não é, estadual de barragens.
Começar pela Serra do Curral, né? Recentemente teve um movimento contra o projeto de exploração, que é um projeto da Tamisa, na Serra do Curral. Juntaram-se ambientalistas, Prefeitura de Belo Horizonte, entidades da sociedade civil, enfim, deputados se mobilizaram contra esse projeto. O governador soltou um decreto de preservação, tentando dar uma resposta, porque inicialmente ele foi considerado um apoiador do projeto, até porque o Copan, que hoje tem majoritariamente ocupado e influenciado pelas mineradoras, empresas, e tinha também o apoio do governo, votou autorizando esse projeto. Então, a Serra tem um processo de tombamento sem conclusão. Qual é a sua opinião dessa história? Qual que é o futuro dessa história? Onde que vai acabar isso? Nós vamos ter mineração na Serra do Curral ou não? Como é que você vê a decisão do Copan? Bom, eu tenho muita dificuldade de fazer futurologia, né? Eu posso botar um pouco das minhas expectativas e das minhas esperanças, e eu espero, de fato, que se altere essa decisão, né, e que não seja levada adiante a mineração na Serra do Curral. Mas isso vai depender principalmente da capacidade de mobilização da população que vive em BH e no entorno da Serra do Curral. Né, eu acho que esse caso ele é muito, muito emblemático, né, porque ele serviu para explicitar para a comunidade metropolitana, para a população metropolitana de Belo Horizonte, o que já vem sendo sentido na pele de muitas comunidades, como eu vim falando anteriormente, nas áreas rurais. Né? O processo de licenciamento ambiental de mineração em Minas Gerais, do ponto de vista do licenciamento ambiental, ele apresenta uma série de imperfeições, né? Muitas fragilidades, existem brechas para que decisões políticas se sobreponham ao posicionamento técnico, né? Existe uma certa discricionariedade de alguns agentes políticos ali, que podem, inclusive, ir de encontro ao que se esperava se fosse seguir a letra fria da lei. Né? Então, a gente vê projeto após projeto ser aprovado, né? Mesmo tendo uma série de fragilidades do ponto de vista de garantia do não impacto ambiental significativo. Então, isso faz parte do histórico dos grandes projetos, né, dos projetos recentes de grande mineração em Minas Gerais, só que eles já estavam meio que escondidos nos interiores, né, estavam escondidos nas gerais. Né? E agora, quando ele vem para a área metropolitana, toma-se esse susto e, felizmente, talvez venha explicitar para a população metropolitana, que talvez desconhecesse em grande parte como isso ocorria, as fragilidades e vieses desse processo de licenciamento. Né? Então, é óbvio que é uma disputa política. Né? A gente tem que levar em consideração ainda que a gente está num ano de eleição para governador, né? Então as movimentações, os questionamentos, a capacidade de contestação da população de BH e de outras regiões que estão preocupadas com a Serra do Curral vai ser essencial para tentar reverter esse licenciamento ou não. Agora, Bruno, eu me lembro nos anos 90 de ir ao Copan cobrir aquelas reuniões que eles faziam e tinha uma presença muito forte da sociedade civil organizada, das entidades ambientalistas. Era uma presença muito forte e era um debate muito intenso. Naquela época não existia nenhuma possibilidade, pelo menos da minha lembrança, de acontecer o que aconteceu aqui há pouco tempo no Copan com a aprovação do projeto da Tamisa, que foi aprovado de madrugada. Não é? O que acontece com a composição do Copan? O que você está dizendo? A gente sabe que tem um aspecto político nisso, mas o que acontece com essa mudança na composição do Copan? Eu acho que vale a pena voltar um pouco atrás e explicar como é que funciona qual o papel do Copan. Né? Que nem sempre as pessoas estão a par. Então, o Copan é um conselho, ele é integrado por diferentes representantes da sociedade, né? E é ele que toma a decisão de dar ou não a licença ambiental. Existem os órgãos técnicos,
né, que vai ser a FEAM, o IGAM, o IEF, né, que preparam laudos, preparam pareceres que é enviado para os conselheiros e eles, a partir dali, deliberam, tem um processo de votação e decide se o projeto vai receber a licença ambiental ou não. Né? O problema é que o Copan ele passou ao longo do tempo, né, por diferentes estruturas. Né? Na estrutura atual dele, ele tem câmaras técnicas, existe uma câmara técnica específica para mineração, né? E na composição que a gente tem dessa Câmara Técnica, quando você junta representantes do governo estadual com representantes do setor produtivo, eles sempre vão ter maioria. Né? Então, apesar de existem organizações ambientalistas muito vocais, muito comprometidas, muito capacitadas tecnicamente, né, que participam dessas reuniões, mas na hora da votação elas vão ser sempre minoria. Então, a forma como o Copan, particularmente a Câmara de Mineração, foi estruturada, não cria condições para que, eventualmente, o projeto não venha a ser vetado. Né? Eles vão sempre, uma vez que existe essa, como eu falei antes, essa combinação de interesses entre governo estadual e mineradoras, eles vão sempre vão formar a maioria e vão conseguir aprovar os projetos. Agora, falando dos dois grandes traumas do Estado recentes, né, que são Brumadinho e Mariana, o rompimento das barragens lá, qual que é o cenário hoje das barragens? Nós tivemos, em 2019, a aprovação na Assembleia da lei que instituiu a Política Estadual de Segurança de Barragens. Qual que é o cenário de lá para cá? Enfim, o que se pode esperar da aplicação da lei? Bom, não tem como reconhecer que houve uma evolução, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal, do ponto de vista de legislação. Né? O projeto Mar de Lama Nunca Mais, né, que foi elaborado logo depois do rompimento da barragem de Fundão em Mariana, ele era um avanço significativo. Né? Teve uma iniciativa que envolveu o Ministério Público, uma série de organizações não governamentais, associações da sociedade civil. Foi um projeto muito qualificado, muito bem elaborado, que é apresentado à Assembleia, porém ele ficou meio que amarrado nos corredores da Assembleia. O processo de tramitação dele foi muito, muito, muito lento. Né? Existia uma tensão ali, essencialmente sobre a partir da tensão de parlamentares que queriam levar adiante, parlamentares que, por conta de, naquele momento, né, lembrando que até 2015 era possível que deputados fossem financiados por mineradoras, né, representavam explicitamente interesses mineradoras, barraram o avanço dessa lei. Tanto que ela só vem depois do rompimento da B1 em Brumadinho. Né? Então fica sempre aquela pergunta, até que ponto se a projeto de lei tivesse aprovado em 2015, 2016, teria conseguido evitar o rompimento da B1 e o desastre que aconteceu no Rio Paraopeba. Então, de fato, essa legislação ela traz uma série de avanços. Existem ainda algumas lacunas, né, do ponto de vista de implementação. Talvez e isso vem muito associado à lentidão do governo estadual de implementar algumas decisões. Né? Por exemplo, existe um artigo na lei que fala sobre o pagamento de um calção, né? Como se fosse um seguro por ponto de vista das mineradoras para o caso de desastres. Só que isso depende de regulamentação, precisa de um decreto, alguma coisa que especifique como é que se vai dar essa calção. Né? Já se passaram vários anos e até agora não foi elaborada essa regulamentação. Então, apesar de ter alguns avanços significativos importantes, existem outros passos que são muito importantes para serem tomados e não ocorrem por lentidão do próprio governo. E a fiscalização? Como é que funciona? Como tem funcionado? A fiscalização, a gente tem dois níveis e ela talvez seja o grande calcanhar de Aquiles. Né? Acho que, como eu falei,
a gente teve mudanças significativas na esfera estadual e federal, porém existe uma alteração que seria estrutural, que até agora não ocorreu, que é exatamente quem realiza o monitoramento, né? Porque atualmente nem o governo federal, nem o governo estadual tem capacidade de realizar essa fiscalização, mas foi acordado que quem faria isso seriam as mineradoras. Então, no processo atual, quando a gente fala de barragens especificamente, né, o que ocorre são as mineradoras escolhem seus auditores, pagam esses auditores, e muitas vezes as empresas de auditoria são também empresas de consultoria, né, e são esses auditores escolhidos e contratados pelas mineradoras que vão emitir o laudo de estabilidade, no caso, de não estabilidade, e vão enviar esses documentos para a ANM, ou que é quem regula a parte de estabilidade, a parte estrutural, que fiscaliza a parte estrutural das barragens. E, eventualmente, vai enviar também para os órgãos estaduais que cuidam da parte ambiental. Mas, então, esses órgãos, basicamente, eles fiscalizam o papel a partir do que os auditores fizeram. Assim, eles conseguem fazer algum tipo de análise, particularmente a ANM, em loco, mas é muito pontual, é muito em resposta, é muito reativo, eles não têm uma estrutura própria para fazer essa fiscalização. Existem uma série de propostas, né, inclusive, logo depois do rompimento da B1, a ANM chegou a discutir algumas questões dessa, como, por exemplo, que a própria ANM escolhesse os auditores, ou que fosse feito um esquema de sorteio, rodízio, leilão, mas que seria, a própria ANM naquele momento entendia que era estrutural tirar das mineradoras o poder delas escolherem quem seriam esses auditores. Isso motivado particularmente pelo caso da Vale, na B1, né, onde, a partir das investigações, foi percebido que existia um auditor, uma empresa auditora específica, que não iria dar o laudo para a Vale, né, e ela opta, então, para mudar, ela contrata a Tuvsud, mesmo no processo de licenciamento, de obtenção da auditoria, engenheiros da Tuvsud disseram que eles se sentiram coagidos, né, a dar esse laudo. Estão respondendo na justiça, né? Então, na justiça por causa disso. Então, seria importante livrar o auditor desse tipo de pressão para ele poder ser o mais objetivo e técnico possível. Mas é uma mudança que não conseguiu ainda ganhar força suficiente, seja no nível regulatório, para fazer essa transição. E a gente continua dependendo desses auditores. Os órgãos fiscalizadores continuam dependendo desses auditores para tomar suas decisões e definir qual a situação de estabilidade de uma barragem ou não. Agora, Bruno, o governo Zema, o governador Romeu Zema, anunciou que negocia uma repactuação de 117 bilhões com a Vale do Acordo de Mariana. Quer dizer, 7 anos depois, o Acordo de Mariana não saiu, que era de 155 bi, porque a Vale não aceitou o valor. Então, ficou por isso e agora eles estão, enfim, rediscutindo e agora estão falando em 117 bi, mas, segundo o que eu li a respeito, chegariam até 100, né? Já estão considerando a possibilidade de chegar até 100. Zema está defendendo destinar pelo menos 2 bilhões para viabilizar a concessão da 381 e da 262, não é? Que são rodovias federais com sérios problemas que nós conhecemos e que cortam o Estado, e então, esse dinheiro seria destinado. Qual que é a sua impressão, tanto dessa questão tanto da negociação, dessa repactuação, quanto do destino do dinheiro? Eu acho que tanto esse exemplo que você está trazendo do Rio Doce, quanto no caso Paraopeba, né, os dois exemplos mostram que esse sistema de acordos entre governos, né, no caso do Rio Doce, envolve o governo de Minas Gerais, Espírito Santo e governo federal. Quanto no caso do Paraopeba, que é só o governo de Minas Gerais, tem uma série de fragilidades. Na verdade, eles se mostram como sistemas totalmente ineficazes. Né? O que a gente vê acontecer no caso do Rio Doce, que você vem trazendo, a gente já está caminhando para 7 anos,
né, uma série de decisões que foram acordadas entre as partes não foram cumpridas nem pela Samarco, nem pela Vale, nem pela Renova, qualquer que seja, e é interessante pensar que a argumentação proposta lá atrás, né, para defender esse acordo era evitar a judicialização, né? O que a gente viu acontecer foi uma série de acordos não serem cumpridos e por isso terem que ir e serem judicializados. E hoje em dia isso já está no outro nível, parar no Conselho Nacional de Justiça, está no CNJ, tentando renegociar o que já foi negociado e repactuar o que já foi pactuado lá atrás. Então existe um desrespeito total por parte das mineradoras de uma série de artigos, de uma série de cláusulas que eles mesmos aceitaram lá atrás. E o outro problema que a gente tem quando o governo de plantão, né, toma à frente isso é o desvio da função daquilo, né? A gente viu acontecer no caso Paropeba uma parte significativa dos recursos pagos pela Vale, a título de compensação, serem distribuídos pelo Estado inteiro, né, e não necessariamente serem direcionados para a zona que foi mais atingida, para a comunidade que foi mais atingida. E esse exemplo que você traz repete a mesma questão, né? A gente tem comunidades atingidas ao longo do Rio Doce, agricultores que até agora não conseguiram voltar a plantar, porque a terra continua sendo, a cada chuva, né, o rejeito que está no fundo do leito do Rio Doce, porque foi dada a Samarco o direito de decidir o que fazer com aquele rejeito, né? Então, ela, de novo, contratou um estudo que disse que a melhor coisa a fazer era deixar o rejeito no leito do rio. E agora, a cada chuva, esse rejeito é revolvido, nas enchentes ele sobe para a margem, ele se deposita de novo nas margens e inviabiliza a agricultura familiar, a pequena agricultura, a produção de alimentos ao longo do rio, em vários pontos ao longo do Rio Doce. Então, as pessoas continuam invisibilizadas e sem ter a devida indenização, compensação, e parte desse dinheiro está sendo direcionado para outros fins que não são exatamente a compensação e indenização daqueles que foram diretamente atingidos. Então, tem um problema muito sério de controle, de controle do ponto de vista da execução desses acordos e, particularmente, de destino desses recursos para quem realmente tem direito a essa indenização e compensação. Só para a gente encerrar, e nós estamos realmente encerrando, nosso tempo acabou, a questão da mineração é uma questão de vontade política, resolver a mineração? Sim, mas eu acho que a vontade política ela passa exatamente, quer dizer, a vontade política é gerada a partir da compreensão da população do papel desse setor, né? Então, esperar que simplesmente venha um político iluminado e redefina o papel da mineração em Minas Gerais ou no Brasil não é real. O que acontece é as pessoas entenderem a complexidade desse setor, né, entenderem os elementos que estão em jogo aí, tanto econômicos quanto ambientais, quanto sociais, os riscos para o futuro, lembrando que a gente está falando de recurso que não é renovável, e começar a questionar exatamente como o Estado, no caso do Estado mineiro, deveria lidar com esse setor, né? Então é importante que isso esteja na pauta do debate das pessoas, seja no bar, seja em casa, seja nas encontros de família, e seja também agora no momento eleitoral. Isso tem que estar na pauta, particularmente dos eleitores que vão votar em Minas Gerais e que tem que pensar nisso se eles querem realmente discutir a qualidade de vida no Estado naquele dia. Bruno, foi um prazer conversar aqui com você novamente no Mundo Político. Eu que agradeço. Para você também um abraço. Eu conversei com o professor e engenheiro Bruno Milanese, ele é especialista em mineração, sobre riscos e problemas do setor mineral no Estado. A gente fica por aqui, obrigada pela companhia, até amanhã.